Abre a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, a partir do verso 12 até o verso 17. Mateus 21, de 12 ao 17. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, precisamos do teu auxílio, da tua direção, precisamos da revelação da tua palavra sobre nós. Dá-nos ouvidos espirituais. É a minha oração neste lugar, pois eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos falando sobre o ambiente da casa de Deus. Então, na quarta-feira passada, nós já falamos sobre duas características desse ambiente da casa de Deus. E uma das coisas que nós estamos aprendendo aqui, e que precisamos aprender cada vez mais, é que Deus ele não habita em templo feito por mãos humanas. Amém ou não? Então, num sentido individual, ele habita em mim, habita em você, que já nasceu de novo, que já foi regenerado, que já foi transformado pelo poder do Senhor. Então, ele habita nos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Baixa só um pouquinho o meu retorno, só um pouquinho. Está dando um eco aqui. E, num sentido coletivo, o Senhor ele habita na igreja. Nós somos o corpo de Cristo, ele habita em nós e ele se manifesta de uma maneira sobrenatural quando nós nos ajuntamos. Então, o texto que nós lemos, nós percebemos que Jesus ele entra no templo e ele faz uma limpeza, porque a casa onde o Senhor habita é uma casa e precisa ser uma casa de santidade. Então essa limpeza é uma limpeza de todo o pecado e de toda a opressão do inimigo que muitas vezes vem sobre as nossas vidas. Então nós precisamos permitir que o Senhor ele entre na nossa vida e coloque para fora tudo aquilo que está trazendo sujeira nesse templo do Espírito Santo que sou eu e você. Aí você precisa começar a pensar nisso. O que na minha vida está fora da santidade de Deus? O que os meus olhos estão vendo? O que os meus ouvidos estão ouvindo? Para onde os meus pés estão me guiando? O que minha boca está falando? O que eu tenho abrigado no meu coração? Se tem alguma coisa impura nesse negócio, o Senhor, ele diz assim: eu quero habitar em você, mas esta casa, ela precisa ser uma casa de santidade. Ela precisa estar limpa. Ela não pode estar suja. Porque eu, que sou santo, não posso habitar num lugar imundo, num lugar sujo. Então o Senhor, ele vem, expulsa do templo, expulsa daquele lugar todos aqueles que estavam trazendo contaminação para a sua casa.
Como você tem cuidado do templo do Espírito Santo, que é você? De que maneira você tem cuidado desse templo do Espírito Santo? Permita que o Senhor faça a limpeza na sua vida. Amém? Aí no verso seguinte, o Senhor ele começa dizendo: a minha casa será chamada casa de oração. Nós aprendemos na quarta-feira passada que essa casa de oração é um momento, como igreja, quando oramos juntos. Você tem que ter o teu momento sozinho com Deus, amém ou não? Lá no seu quarto, de escuta, seu lugar secreto, sim. Mas nós precisamos desse tempo aqui. Quando nós estamos juntos e concordamos em oração, nós ligamos no céu e na terra, amém? E nós desligamos também. Então, nós precisamos começar a valorizar o tempo de oração juntos. Quando oramos como igreja, os céus se movem, os céus se abrem, Deus faz, Deus opera, Deus transforma, porque o prazer de Deus é ver a sua igreja orando juntos, ver o seu povo realmente clamando juntos. Então nós precisamos priorizar e valorizar, orar aqui como igreja, orar nas células, orar juntos. Nós precisamos ter esse entendimento e buscar verdadeiramente esse tempo de oração. Então, a oração na casa de Deus, ela não é individual. Diga amém. Oração na casa de Deus não é individual. Oração é juntos. E tem que haver concordância. Porque nós aprendemos quarta-feira passada que muitas coisas nós não estamos recebendo. Por quê? Porque na hora da oração tem gente conversando, tem gente lendo Bíblia, tem gente distraído, tem gente olhando no WhatsApp. E aí não concorda em oração. Se nós concordarmos em oração, nós vamos ver coisas maiores acontecendo. Agora pensa comigo, porque nós vamos avançar aqui. Você tem uma casa de santidade e uma casa de oração, aonde o Senhor ele pode entrar porque está limpo, e aonde o Senhor vem para ouvir o clamor da sua igreja. O que você acha que pode acontecer a partir daí? Estou com minha vida limpa, purificada, santificada, estamos orando juntos, concordando em oração. Qual é a casa que agora nós edificamos? Fala comigo, casa de poder. Amém. É a próxima casa. O poder é liberado. Vamos voltar para o texto. Sua Bíblia está aberta. Verso 14. E foram ter com ele ao templo, o quê? E aí ele fez o quê? Curou. O que aconteceu aí? Foi liberado o poder. Filho, não tem como. A sequência é exatamente essa. Aí eu quero que você só guarde a pergunta. Por que não estamos vendo tanto poder, tantos milagres sendo liberados nesse tempo? Aí a gente precisa voltar a pensar. Como está a sua vida de santidade? Como está a sua vida de oração? Vamos entender isso aqui. Onde há casa de santidade e casa de oração, haverá poder, e o poder será liberado. Amém ou não? Ou seja, a nossa igreja e as nossas células, elas precisam entender isso. Se nós, como igreja, entendermos isso, o poder do Senhor será liberado. Sabe quando é que nós vamos ver milagres? Todos os dias que nos reunirmos. Diga amém. E aí, quem esteve aqui ontem? Muita gente, né? O que aconteceu ontem aqui? Teve casa de poder aqui ontem, amém ou não? Teve. Agora, isso é uma gotinha perto do que Deus quer fazer. Se nós santificarmos as nossas vidas
E se nós tivermos oração de concordância nesse lugar? A nossa igreja, as nossas células, elas vão experimentar o poder de Deus sendo liberado. Filhos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele habita. E aonde Ele habita, Ele libera o poder dEle para realizar feitos maiores. Sabe no que Deus está realmente interessado? Não é em cura física, mas estas têm acontecido e vão continuar acontecendo. Porque quando você pega a Bíblia e vê todas as curas que aconteceram, todos os milagres que aconteceram, o resultado, além da cura física, além dos milagres, foi salvação de vidas. Diga amém. Quando Deus manifesta o poder dele, é para salvar os que estão perdidos. Porque, infelizmente, tem muita gente que precisa ver para quê? Para crer. Tem muita gente que precisa ver os sinais. Tem muita gente que precisa ver o milagre. Tem muita gente que precisa ver, agora eu acredito que Deus existe. Então, esses sinais vão acompanhar os que creem, filho. E o Deus que nós servimos é o mesmo de ontem. Agora, esses sinais é para quem? É para a glória de Deus. Não é para exaltar o homem. Porque quem faz é o Senhor. Em nós não há força, em nós não há sabedoria. Deus sempre escolheu o mais fraco, o menor. Sabe para quê? Para que ninguém tenha dúvidas, nem aquele a quem Ele escolheu, de que quem fez foi o Senhor. Não fomos nós que fizemos. Então, essa casa de poder, que é um outro ambiente da casa do Senhor, as nossas células precisam experimentar o poder de Cristo. A nossa igreja precisa experimentar o poder de Cristo. Porque igrejas são casa de poder, células são casa de poder. Diga amém. São, filho. O poder está ali, sabe por quê? Porque a presença do Senhor está ali. E aí, eu quero que você comece a compartilhar os milagres que Deus vai operar lá na sua célula. Os milagres que Deus vai operar aqui nessa igreja. Os milagres que Deus vai operar naquela casa que você for visitar e orar por um enfermo ali. Você precisa compartilhar isso, porque isso vai acontecer. Você crê nisso, amém ou não? É casa de poder. É isso que o Senhor está realizando e fazendo neste lugar. Aí, acompanhe o raciocínio comigo. Casa de santidade, casa de oração, casa de poder. Vendo o agir de Deus, o mover de Deus. Qual é a próxima casa que nós vamos edificar, ou o ambiente da casa? O que vai acontecer quando você ver os milagres do Senhor acontecendo? Você vai fazer o quê? Você vai louvar. Amém? Você vai glorificar ao Senhor. Aí nós vamos criar aqui um ambiente da casa de louvor. Continua lendo comigo, verso 15 e 16. Olha só que tremendo. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Eu quero dar uma pausa aqui para ler o próximo. Filho, quem não está no mover, vai se indignar quando o mover acontecer. Quem viver uma vida de religiosidade e não olhar além da religiosidade, o que Deus está fazendo, vai ficar ali indignado e criticando. Presta atenção nisso. Aí o que Jesus responde? Verso 16. Disseram-lhes, ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse, sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor? Por que havia louvor naquele lugar? Porque o poder do Senhor foi liberado. Porque o templo foi limpo, amém ou não? Porque ali havia oração naquela casa. Então, o poder é liberado e só nos resta louvar e glorificar a Deus pelos seus feitos. Quando Deus faz algo tremendo, você não louva, você não glorifica, você não exalta o Senhor, amém ou não? E aí o irmão Marco Antônio falou ontem algo que eu falei lá no batismo.
ou falei aqui na profissão de fé, eu não lembro, mas foi naquele dia, que nos encontros 10, muita gente vem, celebra, se alegra, e que é bom, a gente tem que continuar com isso, mas quando é dia de batismo, que é o resultado final, poucos aparecem, e quando aparece, fica lá. Parece que não está acontecendo nada de extraordinário. Se uma vida vale mais do que o mundo inteiro, e nós estamos, para a glória de Deus, batizando muitas vidas. Hoje nós estamos com 2 classes de novos, uma outra quase terminando a da noite, a da manhã avançando, e já tem gente procurando, pastor, dá para entrar ainda na sala dos novos? Esse é o resultado final, filho. Então nós precisamos louvar e glorificar a Deus por isso, sabe por quê? Porque enquanto o diabo ainda consegue destruir uma vida, matar alguém ali, muitas outras estão sendo transformadas e libertas. Entenda uma coisa, quando um é alcançado, aquela família está debaixo de promessa. Então se você ganha uma alma aqui hoje, naquela família tem 5 pessoas, não é uma só, são 5 pessoas transformadas pelo poder do Senhor. Porque a Bíblia diz que se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. Diante disso, o que eu e você precisamos fazer, filho? Louvar, amém? Casa de louvor, casa de adoração, casa de exaltação, aquele que vive e reina para sempre. Entenda uma coisa, quando a juíza Débora liderou ali uma batalha, junto com o general ali, e eles foram vitoriosos, sabe o que a Bíblia diz depois dessa vitória? Que Débora fez o quê? Ela cantou. Ela fez um cântico. Lê esse cântico de Débora para você ver. Aí você pega Moisés, depois que atravessa o Mar Vermelho, o exército de Faraó morre afogado. Depois, do outro lado, tranquilo, seguro, sabe o que Moisés fez? Fez um cântico, ele cantou ao Senhor. Diga amém. Depois de uma grande vitória sobre o inimigo, e ver o poder e os sinais do Senhor, nós cantamos, nós louvamos, nós glorificamos, nós exaltamos aquele que vive e reina para sempre. É isso, casa de louvor. Aí você pega a Ana, que queria tanto um filho, e quando Deus dá o filho e ela cumpre o voto, sabe o que Ana fez? Ela fez um cântico ao Senhor, ela cantou, amém? Filho, vai pegando a Bíblia, todas as vezes que a gente vê o poder de Deus sendo liberado, não tem outra atitude minha e sua senão cantar, senão louvar, senão adorar, senão bendizer ao Senhor. Deus, Ele quer colocar um cântico novo na sua boca. Deus, Ele quer colocar um cântico novo na sua boca, filho. Sabe por quê? Porque à medida em que você limpa essa casa, que é a sua vida, à medida em que você concorda em oração, à medida em que o poder de Deus é liberado através da sua vida, um cântico novo virá na sua boca e você vai louvar ao Senhor. Amém? Nós precisamos entender isso. E nós estamos aqui edificando uma casa de louvor ao Senhor nesse tempo, porque coisas maiores nós estamos vendo, mas nós que podemos ver coisas ainda maiores, amém ou não? E eu sei que muitos outros testemunhos nós ouviremos. Sabe o que o louvor faz? Ele traz a presença de Deus. O louvor, ele traz a presença de Deus. Vamos ler isso? Vamos? Coloca lá para nós, filho, faz favor. Deixa eu achar o texto aqui, Salmo, capítulo 22, verso. Vamos ler juntos? Está ali já? Vamos? Porém, tu és... Na sua versão diz diferente dali? Vamos ouvir as versões?
Contudo, tu és santo e é entronizado entre os louvores de Israel. Outra. Tu és santo e sentado no teu trono recebe os louvores de Israel. Filho, quando nós louvamos, nós estamos dizendo ao Senhor quem verdadeiramente Ele é, digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, amém? Aí aonde que Deus vai habitar nesse momento? No meio dos louvores. Louvor traz a presença de Deus. Louvor traz a presença de Deus. Você que não tem louvado, filho, abre a sua boca. Comece a louvar ao Senhor, porque a presença de Deus vem e por tudo aquilo que Ele fará. Amém ou não? E aí, eu avanço com você um pouco mais, dizendo o seguinte, e eu tenho que falar isso. A casa, ela pode ficar deserta. A casa, ela pode ficar deserta. E aí eu quero que você entenda isso aqui, porque isso aqui é muito sério. Mateus 23, volta ao nosso texto, só que 2 capítulos à frente. Versículo 38. Eis que a vossa casa vai o quê? Ficar-vos deserto, ou ficará deserto. Vamos entender o grande amor de Deus para com a minha e para com a sua vida. Vamos entender isso aqui de uma maneira muito profunda. Entenda que se você pega o versículo e você precisa ler ele com atenção, apesar de ser pequeno, o que Jesus está dizendo? Eis que, o quê? A vossa. Mas quando você vai lá no texto anterior, ele diz, a minha. Agora ele não está falando mais a minha, mas ele está falando a vossa. Por que não mais dele? Porque ele já saiu. Porque ele já não está habitando mais. Porque ele já não está no meio mais. E quando chega nesse ponto, o negócio complicou, filho. E aí nós começamos justamente a entender que onde a presença de Deus não é valorizada, onde a presença de Deus não é reverenciada, onde a presença de Deus não é desejada, onde a presença de Deus não é buscada com toda a força, onde a presença de Deus não é a coisa mais importante, a casa vai ficar deserta. Tem muita gente seco e seca da presença do Senhor em sua vida, porque não tem se santificado, porque não tem orado, não tem se alegrado, não tem valorizado o tempo de oração juntos, e por isso não tem visto o poder e não tem razão para louvar. Entende isso? Então por que Deus continuaria habitando, se eu não estou nem aí para Ele? Quando eu falo sobre o grande amor de Deus, porque quando Ele libera essa palavra, é porque tudo o que Ele quer é que nós entendamos o quanto Ele ama estar em você, estar em mim, estar no nosso meio. Mas Deus nos deu algo que se chama livre-arbítrio. Entende isso, igreja? Se diante do grande amor de Deus e do grande desejo de Deus em habitar em você, habitar em nós, eu ainda não o reverencio, eu não me importo com Ele, Ele vai respeitar o meu e o seu livre-arbítrio. E a casa vai ficar desabitada. Aí eu te pergunto, caminhando para encerrar, e essa pergunta é a seguinte: tem alguém aqui? Eu desejo a presença de Deus, amém? Jesus, em que eu e você precisamos melhorar?
na casa de santidade, na casa de oração. O que eu preciso? O que você precisa melhorar para que o poder seja liberado e para que possamos louvar ao Senhor? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Fale com Deus. Não vou fazer apelo hoje. Não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você vir à frente, não vou pedir para você ficar em pé. Mas fale com Deus aí: Senhor, eu preciso melhorar nesse ponto, Senhor. Entra na minha vida, limpa a minha casa, limpa a minha vida. Porque eu quero a tua presença em mim. Eu quero ver o teu poder, Senhor. Porque depois de eu começar a ver as curas, os milagres, eu quero que o Senhor coloque em minha boca um cântico novo, porque eu quero louvar ao Senhor. Então comece a ver em que você precisa melhorar. Se for na santidade, melhora nisso. Se for na oração, melhora nisso. Fala com Deus: Senhor, me ajuda, transforma a minha vida. Eu preciso ser um instrumento vivo em tuas mãos. Pois só assim, queridos, experimentaremos ainda mais do poder do Senhor. Eu quero mais do poder de Deus. Eu vou voltar a falar aqui no altar. Eu quero que Deus me use, bem pequenininho como eu sou, para ressuscitar mortos nessa cidade. Deus, nós estamos aqui. Pai, nós estamos aqui, Pai. Como precisamos do Senhor. Como bendizemos e glorificamos o Teu nome. Por entender, Papai, o grande amor do Senhor para com as nossas vidas. Eu sei que o Senhor está preparando a Tua igreja. E o Senhor, ó Deus, está dizendo para nós qual é o ambiente, ó Deus, que o Senhor quer habitar. E nós estamos aqui edificando uma casa para o Senhor. Quero falar aqui como Moisés: se a Tua presença não for conosco, Pai, não nos faça sair deste lugar. É a Tua presença que mais queremos. É a Tua presença que mais ansiamos. É a Tua presença que mais desejamos. Por isso, Pai, santifica-nos. Limpa a nossa vida. Limpa, Senhor, o nosso ser. Limpa o templo e a morada do Espírito. Pode fazer, ó Pai, o que o Senhor achar necessário. Queremos ser casa de santidade, para que o Senhor não tenha dificuldade de habitar em nós. Dá-nos entendimento acerca do poder liberado que o Senhor deu à Tua igreja através da oração. Faça-nos entender, ó Pai, que precisamos concordar em oração. Que não haja divisão no meio da Tua igreja quando orarmos, mas que possamos, ó Deus, caminhar numa mesma direção, porque só assim o Teu vidas sendo levantadas e vidas sendo salvas pelo poder do Senhor. E depois de tudo isso, Pai, queremos ser para o Senhor uma casa de louvor, uma casa que possa direcionar a glória para quem é devida para o Senhor. Porque não queremos glória para nós quando o Teu poder for liberado. Queremos que esta cidade reconheça que foi o Senhor quem fez. E que as pessoas que ainda não Te conhecem nessa cidade possam ser atraídos pela glória do Senhor em nós. Dá-nos células vivas, saudáveis, células que experimentem o poder do Senhor, células que louvem o Teu nome,
Dá-nos uma igreja, Senhor, avivada, uma igreja que ganhe, ó Deus, almas para o Senhor, através do mover do Senhor. Continua curando, Pai. Continua manifestando o teu poder, pois aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E nós como igreja amamos o Senhor, e nós já estamos vendo coisas maiores, e veremos ainda coisas maiores, porque o Senhor é poderoso. Obrigado, Deus. Obrigado pelo que o Senhor já fez até aqui, e obrigado pelo que ainda fará. Eu sei, Pai, que esta noite o Senhor, ó Deus, ouviu o clamor de cada um dos teus filhos, que pediu, Pai, para limpar, para dar entendimento sobre a oração. E eu sei que o teu poder será liberado. É a nossa oração. Gratos ao Senhor, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.